Oi, gente. Hoje é dia do quadro Histórias Secretas do Cinema e da Música. Eu vou contar a história de uma banda que revolucionou a discoteca, se tornou um sucesso mundial. Tô falando do Village People. Bom, galera, quem é capaz de esquecer, né? É impossível esquecer a imagem da banda Village People, né? O Village People é uma das bandas mais reconhecíveis assim da época da discoteca, né? Todo mundo lembra do Village People, aquela banda formada por 5 ou 6 caras, acho que eram 6, né, no total, né, cada um vestido de um arquétipo, digamos, do macho, assim, né, ele era o cowboy, o outro era o policial, né, o outro era o militar, tinha o indígena também, né, o cara vestido de índio e tal, né. O Village People realmente marcou a época, né. E muita gente considera o Village People uma banda, meio light, assim, né, uma banda que não era muito séria, que era uma banda mais diversão, uma banda que cantava as músicas engraçadas, tipo YMCA, In the Navy, né, essas Go West, né, esse tipo de música mais, digamos, pop, divertida, assim. Mas a verdade, e pouca gente se liga nisso, né, é que o Village People foi uma banda, muito subversiva, né. Ela foi uma banda que por trás desse verniz de diversão, de músicas simples e letras bobas e tal, ela trazia mensagens, sobre temas muito importantes e também muito polêmicos e tal, levando para um público mainstream, um público gigante, né, temas com os quais eles não estavam acostumados, né. O Village People, quase todas as músicas do Village People lidam com o tema da vida gay, da comunidade gay, né. As músicas do Village People, às vezes, meio escondidas por esse verniz de graça, de humor e tal, elas falam de coisas muito sérias, né. Falam da comunidade gay de Nova York, falam de como era a vida dessa comunidade, falam dos clubes gays, né, falam do dia a dia dos gays na cidade de Nova York, né, que é uma cidade, o próprio nome da banda, né, quando a gente fala Village People, o povo do village, né, o que que é o village? Village é o Greenwich Village, né, um bairro de Nova York que, era um epicentro ali da efervescência gay nos anos 60 e 70, né. No Village ficava o famoso bar de Stonewall, onde no final dos anos 60 teve uma revolta contra o assédio dos policiais e tal a esses bares gays e teve uma grande, quase uma guerra civil em Nova York, né, da comunidade gay com a polícia, né, os riots, né, as manifestações de Stonewall são históricas, né, o Renato Russo fez um disco inteiro celebrando essas manifestações, né, ou seja, é uma cidade que Nova York que sempre teve uma vida gay super agitada, né, super ativista, né, assim como São Francisco, né, na costa oeste também, mas o Village People, ele meio que veio representar essa essa comunidade gay, então é uma banda muito importante, né. E eu queria contar um pouco a história do Village People, que é uma história muito legal, assim. E o Village People, ele surge da cabeça de um produtor musical, um cara muito esperto, né, um francês chamado Jacques Morali, né. O Jacques Morali, ele vai para os Estados Unidos nos anos 70, já tinha uma carreira de produtor na França, mas ele quando a discoteca começa ali a pegar fogo ali meio dos anos 70 e tal, ele vai para os Estados Unidos, porque ele queria fazer carreira na América, né. E um dos primeiros grupos que ele funda é um grupo chamado The Ritchie Family, a família Ritchie, né. E aí tem uma ligação curiosa com o Brasil, né, porque primeiro assim, a Ritchie Family, a família Ritchie, era um grupo formado por 3 cantoras, nenhuma delas era da mesma família, mas ele inventou que elas eram todas da mesma família para vender melhor o pacote, né. E a primeira música que o Morali estoura com o Ritchie Family é simplesmente uma versão de discoteca de Aquarela do Brasil, né, uma música feita tornada muito famosa no mundo inteiro com a Carmen Miranda, e ele faz uma versão disco dessa música e lança, se não me engano, em 75, 76. É o primeiro grande sucesso da Ritchie Family. É uma versão chamada Brazil, né, ou seja, no início da discoteca ali, a música brasileira está presente, né, muito curioso isso. E aí o Morali, né, que começa a descobrir ali com o parceiro dele, que chamava Henri Belolot, né, eles começam a descobrir os clubes gays de Nova York, começam a frequentar e tal, e eles conhecem um cara muito inteligente chamado Victor Willis, né. O Victor Willis é um cara muito inteligente, né, que viria a ser o grande fundador
junto com o Jacques Morali, do Village People, né. Depois o Victor Willis ele faria o papel, acho que ele faz o papel do militar, né, do oficial da marinha, ele fez o policial durante um tempo também, né. Mas o Victor Willis e o Jacques Morali e o Henri Bellola, né, esses 3, os 2 produtores e o Victor Willis, começam a pensar na ideia de fazer um grupo musical que, representasse, digamos assim, a comunidade gay de Nova York, né, e o Morali cria esse nome, o Village People, o povo do Village, né. E aí em 1977 o Jacques Morali lança o primeiro LP do Village People, né, que é um disco que fez grande sucesso, não tão grande quanto os discos posteriores, a gente vai falar sobre ele já já, mas estabeleceu, assim, o tipo de música que ele queria fazer. Eram músicas, assim, com letras meio de duplo sentido, letras muito inteligentes e tal, que falavam basicamente da vida da comunidade gay, né. O grande sucesso desse disco foi uma música sobre a cidade de São Francisco, né, engraçado, uma banda chamada Village People fazer uma música em homenagem a São Francisco, mas São Francisco, como eu falei, era o outro epicentro ali do mundo gay americano, né, e eles fizeram essa música chamada San Francisco You've Got Me, que foi um grande sucesso em 77. Com o sucesso desse primeiro LP, acontece uma coisa muito curiosa, né, que é um acontecimento que é recorrente, assim, com essas bandas que são inventadas por produtores, né. O Jacques Morali fez o Village People, criou o Village People, mas era uma banda que não existia, né, só tinha ali o Victor Willis, né, como integrante. Ele percebeu que as músicas estavam fazendo sucesso e que ele precisaria de um grupo para acompanhar o Willis, em shows, em aparições de TV e tal. Então ele botou, anúncios em jornais em Nova York, uns anúncios muito engraçados, falando do tipo, eh, "Precisamos de rapazes bonitos que dancem e tenham bigodes", era a frase que ele botou dos jornais, né. E ele recrutou, além do Victor Willis, mais 5 caras para compor ali a base do Village People, né, e botou uma roupa desses arquétipos de macho em cada um deles. Então um deles virou o policial, outro virou o cara da marinha, outro virou o soldado, outro virou o índio. Era muito muito engraçado, assim, as roupas do Village People. Tinha o cara da construção civil, né, que era uma era o cara, tipo, peão de obra, assim. Tinha o motoqueiro, né, o Victor Willis também, tipo, às vezes usava umas jaquetas de couro, assim. E aí eles lançam em fevereiro de 78 um disco que aí sim estoura de vendas, que é o disco Macho Man, do Village People, né. Além da faixa título, né, Macho Man, que era uma música muito engraçada e tal, tinham outras faixas que também aludiam ali à vida gay, por exemplo, I Am What I Am, Eu Sou o Que Eu Sou, né, eram músicas, assim, muito até libertárias, né, músicas que falavam abertamente eh sobre a vida sexual dos caras da banda, né, que não tinha nenhum pudor em falar disso, e era uma música muito ousada até pra época também, né, porque era uma música que pretendia atingir o mainstream, né, pretendia atingir o público careta do mundo inteiro, e eles conseguiram. Esse disco foi um grande sucesso, mas o que explode mesmo é o disco seguinte, que é um disco chamado Cruising, né. E aqui Cruising tem um nome, o nome do disco já é um nome esperto, né, porque cruising, ele pode dizer atravessando, pode significar alguém que está atravessando alguma coisa, né, ou é uma gíria para uma noitada gay, né, tanto que aquele filme, tem um filme famoso do William Friedkin com o Al Pacino, né, que é passado ali naqueles clubes gays de Nova York, que chama Cruising, né. Então assim, ali eles já começam a fazer, alusões de duplo sentido, assim, que tentar que como se eles dissessem para a comunidade gay: "Olha, esse disco é nosso, esse disco você vai gostar desse disco", mas que não, digamos, eh, mas que atraísse também um público que não era gay, um público careta, um público mainstream, né. E a grande obra-prima do musical do Village People tá nesse disco, que é o YMCA, né. YMCA é Young Men's Christian Association, é uma música sobre a ACM, Associação Cristã de Moços, né, que tem no Brasil também. E é uma letra feita pelo, Victor Willis e pelo Jacques Morali,
Quando você lê a letra de YMCA, ela é uma letra, ela pode ser entendida de 2 maneiras, ela pode ser entendida como uma letra de amigos que estão se encontrando para ir numa festa, para festejar, né, ou ela pode ser entendida pelo que ela é na verdade, que é uma narrativa da vida de jovens americanos que vinham para grandes centros urbanos, iam morar na ACM, né, ou iam, se hospedar na ACM durante um tempo, e a CM, segundo a música, né, tinha virado um ponto de encontro gay, muito uma ferveção danada e tal. Então a música é sobre isso. Então, assim, é muito engraçado a gente ver hoje em eventos esportivos, eu acho que é a música mais tocada em eventos esportivos no mundo inteiro, não tem nenhum jogo de basquete que não tenha, né, o YMCA, as pessoas fazem, o público faz o Y, né, o M, o C e o A com a mão e tal. Desde que essa música foi lançada há 40 anos, grande parte da população, especialmente a população americana que está nesses shows, né, ela tá cantando um hino gay sem saber, né, uma música completamente subversiva, né, uma música incrível, porque é uma música que fala coisas muito ousadas ali, de uma maneira super divertida, e o povão ali, aquela galera do mainstream ali, que não sabe nem direito sobre o que que eles estão cantando, tá lá participando dessa festa que é, na verdade, uma apologia à vida gay, né, à alegria do mundo gay e tal. Vamos encontrar dentro da ACM, vai ser uma festa e tal. É muito, muito eu acho, assim, esse disco, um dos discos mais subversivos, um dos discos mais, inteligentes, um dos discos mais ousados do pop, né, um disco que carrega uma mensagem muito poderosa de uma maneira que muitas vezes as pessoas que estão ouvindo e que estão curtindo e tal não se ligam, mas ele tem uma mensagem muito forte, né. E o disco seguinte do Village People, que chama Go West, que saiu em 79, tem uma música que é outra obra-prima da transgressão e da esperteza nas letras e na maneira de contar uma história, que é uma faixa chamada In the Navy, né. In the Navy, na tradução literal, quer dizer na marinha, e assim, quando você ouve In the Navy, ela parece uma versão discoteca daquelas músicas ufanistas de exaltação às forças armadas, né, tipo no Brasil a gente tinha Eu Te Amo Meu Brasil, aquelas coisas assim. O In the Navy é isso, tipo, quando você ouve a música, é uma música, "Galera, vamos lá, vamos nos alistar na marinha, a marinha é mó barato, você vai encontrar todos os amigos, você vai se divertir e tal", né. Tanto que a Marinha Americana usou ainda Navy como como uma música de pra recrutar, né, jovens para entrar na Marinha, né. Só que quando você vai ouvir a letra de In the Navy, ela, assim, ela é cheia de pegadinhas e de coisas inteligentes na letra, né. Eu até separei uns trechos aqui dessa música no meu livro Pavões Misteriosos eu conto, né. Eh In the Navy tinha um dos versos mais perversamente sacanas da história do pop, né. E o verso é o seguinte: "They're signing up new seamen fast", né. A tradução literal disso é: "A marinha está recrutando novos marinheiros rapidamente", né. Seamen, homens do mar, né. Ou seja, a marinha está recrutando, homens do mar rapidamente. Só que quando o Victor Willis canta essa música, você consegue ouvir que eles estão recrutando, em vez de seamen, ou seja, eles estão recrutando sêmen rapidamente, né, como se a marinha estivesse recrutando sêmen. Quer dizer, é uma sacanagem tão grande essa música, mas ela é tão genial, né, ela é uma música, assim, de uma inteligência, né. Tudo bem, é uma coisa maliciosa e tal, mas ela é muito esperta, porque ela dá um verniz de seriedade, né, na letra quando você lê de um jeito, mas ela pode ser percebida de outro jeito, ela pode ser percebida de um jeito muito sacana, muito erótico, muito sensual. Ou seja, o Village People, ele estava levando para as massas uma mensagem erótica, uma mensagem sensual, uma mensagem de liberdade sexual também. É muito legal isso, né. E como eu falei, até hoje essas músicas são, cantadas e dançadas aí por multidões, assim, que às vezes não sabem sobre o que essas músicas são, né, o que elas representam, né. Então eu acho que o Village People, ele deveria ser, considerado mais uma banda mais transgressora, né, mais ousada do que a imagem pública dela é, né. É uma banda muito, muito interessante, né. O Jacques Morali, infelizmente, morre de AIDS ali no início dos anos 90. A banda,
o Village People entre tombos e saídas e tal, continua até hoje, né, inclusive, tem recentemente eles protagonizaram aí uma certa discussão, porque eles apoiaram publicamente o Victor Willis, que voltou para a banda depois de vários anos, apoiou publicamente a Kamala Harris, né, a candidata democrata na última eleição. Ela perdeu para o Trump, e depois o Trump usou muitas vezes as faixas In the Navy, Macho Man e especialmente o YMCA na campanha deles, acabou convidando o Village People para cantar, se não me engano, no baile inaugural lá dele, na inauguração, e o Village People foi. Né, o Victor Willis falou que, apesar de ter apoiado a outra candidata, ele achava que a música deveria unir as pessoas e não separar, então o Village People participou, aceitou participar dessa cerimônia lá com Donald Trump. Ou seja, galera, é uma história muito, muito interessante, de mais de 40 anos, de uma banda que todo mundo acha que é, a banda engraçadinha e tal. Da mesma maneira que a gente falou do Devil, né, o Devil, como eles são engraçados, aqueles clipes bacanas e tal, e eles falam de coisas super sérias. O Village People também, ele tem esse lado transgressor, esse lado ousado, que vale muito a pena conhecer e admirar. Se você curte cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, galera, conheça e assine meu site de jornalismo cultural, andreabarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês, você virá assinante, tem um monte de benefícios. Eu escrevo 3 textos inéditos, exclusivos para o site, toda semana, e promovo debates, cursos e workshops exclusivos para assinantes do site. Você também tem acesso, ao se tornar assinante, ao acervo ilimitado do site, que tem mais de 80 cursos, desde como escrever roteiro, história do cinema em 4 aulas, debates sobre David Bowie, sobre música, sobre cinema, tem muita coisa legal. E você tem também acesso ilimitado aos mais de 800 textos que eu já escrevi para o site nos últimos 6 anos. Dê uma olhada lá, andreabarcinski.com.br.